Bom dia, Valente do Ortiz. Nesta manhã, a nossa meditação está em Isaías, capítulo 55. Vamos ler a partir do versículo 6, que diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero destacar aqui 3 coisas para nossa reflexão nesta manhã. A primeira coisa é quando diz aqui: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Estamos vivendo um tempo da graça, o tempo da graça, aonde nós podemos buscar o Senhor e encontrá-lo sem nenhuma dificuldade. Fomos salvos pelo Senhor Jesus, pela graça, pela sua morte na cruz. Então só basta o nosso dizer sim para Ele e acompanhá-lo, e pela fé aceitar, as bênçãos e as misericórdias dele. Mas tem tanta gente que, mesmo no período da graça, está brincando, Brincando com coisa séria, brincando com a sua própria salvação. Prefere o mundo, prefere as coisas do mundo, prefere priorizar suas coisas pessoais do que buscar a sua espiritualidade em Cristo, a sua salvação, a sua cura, a sua libertação. E aqui fala: buscar enquanto se pode achar. Haverá um tempo que não vai se achar, Nós estamos estudando na igreja o Apocalipse, estamos vendo sobre isso, sobre a grande tribulação. Haverá momentos que você vai querer achar Jesus, vai querer achá-lo, vai querer essa graça, e ela não vai ter, porque a graça vai acabar. Então, aproveite, busque o Senhor enquanto pode achar, busque o Senhor enquanto Ele está perto, te chamando, batendo na porta e dizendo: abra, que eu quero entrar. A palavra do Senhor diz isso também lá em Apocalipse, O Senhor bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo na sua porta, mas você tem dito não ao Senhor. Cuidado com isso. Cuidado. A outra coisa é quando ele diz aqui: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Ele se compadece de você. O que você precisa é se arrepender. Converter quer dizer mudar o rumo, mudar o plano, mudar reto, o rumo mesmo, Mudar de direção, converter. Pode estar fazendo o que tiver de errado, mas se converta. Peça perdão ao Senhor, confesse e abandone o pecado. Porque não adianta apenas confessar e não abandonar. Nós temos que orar, confessar e abandonar. A palavra do Senhor também diz que aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. E é isso que está falando aqui. Que ele se compadecerá de você. Deixe o perverso seu caminho, iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar, rico em misericórdia. E a terceira coisa é que os seus pensamentos e os seus caminhos não são os caminhos do Senhor. Quantas vezes você tem caminhos e você pensa que é do Senhor, mas não é. Então o Senhor está falando: meus pensamentos são mais altos que o seu. Talvez você não entenda muita coisa que está acontecendo na sua vida. Talvez você não perceba que Deus está permitindo acontecer inúmeras coisas, inclusive às vezes até mesmo uma situação muito difícil, para que você acorde, para que você desperte, para que você mude, para que você deixe, a transformação dele vir sobre a sua vida. E você permanece endurecido na sua própria opinião, no seu próprio entendimento. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Busque entender o que Deus quer com você. Busque entender o que Deus quer com essa situação que você está vivendo aí. Porque há algo novo, há algo diferente, talvez há algo de mistério que você precisa saber. Deus está falando com você, muitas vezes através de uma situação complicada, difícil, porque Ele quer te atrair para alguma coisa, te chamar para alguma coisa, te comissionar. Pense nisso.
Que Deus abençoe você, sua família. Que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.